que é exposição a ruídos no trabalho? A exposição a ruídos no local de trabalho tem se tornado um problema cada vez mais preocupante. O ruído ambiental é uma das principais fontes de estresse em um local de trabalho e pode ter efeitos graves na saúde dos trabalhadores. Além disso, os patrões que não adotam medidas de segurança corretas correm o risco de sofrer penalidades legais. A intensidade sonora elevada no local de trabalho pode ter efeitos diferentes para diferentes indivíduos. Apesar das legislações ambiental e trabalhista, segurança do trabalho, não possuírem limites de tolerância harmonizados, para efeitos ocupacionais o limite de tolerância de 85 decibéis, dB. Se o ruído produzido no local de trabalho está acima desse limite, então o empregador está obrigado a tomar medidas imediatas para corrigir a situação. Algumas ações que podem ser adotadas para reduzir a exposição a ruídos no trabalho incluem fornecer equipamentos de proteção auditiva para os trabalhadores, ajustar as máquinas e equipamentos de maneira que possam funcionar produzindo menor ruído, e aumentar a conscientização sobre os perigos do ruído no ambiente de trabalho. No entanto, no caso do Brasil, os protetores auriculares atenuam o ruído somente para efeitos da legislação trabalhista, não da legislação previdenciária. Além disso, os empregadores devem manter registros cuidadosos que documentem quais medidas foram tomadas para corrigir o problema e certificar que os empregados estejam cientes de suas responsabilidades e direitos. Se você está à frente de um negócio, é importante lembrar que a exposição a ruídos no local de trabalho pode resultar em consequências legais. É crucial que você faça todos os esforços necessários para garantir que seus trabalhadores estejam trabalhando em um ambiente seguro e livre de ruído. Riscos de exposição a ruídos no ambiente de trabalho. A exposição a ruídos excessivos no ambiente de trabalho pode representar um grande risco para a saúde dos empregados. Poucas pessoas estão cientes do fato de que o excesso de barulho em um ambiente de trabalho pode levar a problemas de perda da audição. Se os empregadores não agirem para prevenir o problema, eles podem ser responsabilizados legalmente pelas consequências, resultando em uma indenização por dano moral considerável. Quando se trata de ruídos excessivos no ambiente de trabalho, é importante que os empregadores conheçam a gravidade do problema e tomem medidas proativas para garantir que os empregados sejam expostos a níveis de ruído seguros. O primeiro passo é realizar uma avaliação do ruído para determinar os níveis de ruído e identificar as origens mais prováveis. Em segundo lugar, os empregadores precisam implementar a proteção, seja ela individual ou coletiva, para minimizar ou neutralizar os efeitos do ruído. Um dos métodos mais simples e antigos para evitar qualquer risco de exposição a ruídos no ambiente de trabalho é fornecer protetores auriculares aos empregados. Uma boa proteção auditiva, como protetores auriculares, é obrigatória para todos os trabalhadores que estão expostos a ruídos superiores aos limites definidos pela lei. Além disso, os empregados devem ser devidamente treinados e informados sobre as responsabilidades e os riscos associados à exposição a ruídos no ambiente de trabalho. Em caso de lesão auditiva ou perda auditiva relacionada ao trabalho, os empregados podem pleitear indenização por doença. Se for determinado que o empregador não tomou as medidas de segurança necessárias, ficará caracterizada a culpa do empregador na modalidade negligência. Isso significa que os empregados afetados pelo ruído exagerado no trabalho podem receber uma indenização por perda auditiva como resultado de danos à saúde causados pela exposição direta ao ruído. A exposição a ruídos no ambiente de trabalho é uma questão séria que deve ser levada a sério, pois pode acarretar graves consequências para os trabalhadores. Os empregadores devem ter a consciência sobre o impacto potencial da exposição a ruídos no local de trabalho e tomar medidas para prevenir o problema antes que seja tarde demais. Tão importante quanto isso é fornecer treinamento adequado aos empregados sobre os riscos de exposição a ruídos no ambiente de trabalho, assim como as consequências trágicas que representa a perda auditiva. Normas legais sobre exposição a ruídos no trabalho. Ter conhecimento das leis referentes ao ruído no trabalho é essencial para evitar consequências legais. A norma regulamentadora 15, NR15, estabelece os limites de ruídos para exposição ocupacional, de acordo com a Portaria 3.214/1978 do Ministério do Trabalho. Quando essas regras não são cumpridas, pode resultar em penalidades severas para as empresas. A NR15 prevê que o nível de ruído em qualquer lugar de trabalho não deve exceder 85 decibéis para 8 horas de trabalho continuamente.
Esta norma exige que todas as atividades sejam avaliadas para mensurar o nível de exposição ao ruído, e aqueles que laborarem em condições de exposição acima do permitido devem usar equipamento para proteção auditiva. Além do equipamento de proteção auditiva, os empregados sujeitos a ruídos excessivos devem ser treinados adequadamente para entender as consequências do ruído excessivo. Isso deve incluir informações sobre saúde e segurança, especialmente sobre a prevenção da exposição a ruídos. As empresas também devem considerar a implementação de medidas protetivas, como o uso de isolamento acústico e dispositivos de cancelamento de ruídos nas áreas afetadas. De acordo com o Código Civil, aqueles que sofrerem lesões auditivas em um local de trabalho podem exigir indenização. Portanto, é aconselhável que as empresas cumpram completamente com as normas de segurança estabelecidas pela NR 15 da Portaria 3.214/1978 do Ministério do Trabalho. Isso pode ajudar as empresas a evitar penalidades legais, além de proteger e prevenir lesões auditivas relacionadas ao trabalho. Como evitar consequências legais em decorrência da exposição a ruídos? Com a evolução da tecnologia, máquinas e ferramentas cada vez mais complexas, tem crescido a preocupação com a exposição a ruídos no local de trabalho, pois elas podem ser responsáveis por sérios problemas de saúde. A exposição a ruídos de elevado volume ou de longa duração pode ocasionar danos auditivos e, em consequência, indenização. Por isso, é muito importante evitar que a exposição a ruídos no local de trabalho ocasione problemas à saúde dos empregados. A fim de evitar que seus empregados sofram algum tipo de dano, as empresas devem seguir algumas medidas preventivas, como adotar equipamentos de proteção auditiva, monitorar os níveis de ruído, criar áreas de descanso auditivo e melhorar a qualidade dos equipamentos e máquinas no ambiente de trabalho. Todas essas medidas visam garantir a segurança dos trabalhadores e limitar a exposição a ruídos que possam provocar perda auditiva. Além disso, para evitar problemas legais e consequências judiciais, é importante que as empresas estejam em conformidade com as normas de segurança do trabalho, o que inclui explicação aos empregados sobre os riscos de exposição a ruídos e ações educativas que incentivem o uso de equipamentos de proteção auditiva, como protetores auriculares. É fundamental que essas explicações e orientações façam parte do treinamento de novos empregados, bem como da rotina de instrução dos empregados antigos. Em suma, uma boa gestão da exposição a ruídos no local de trabalho é indispensável para preservar a segurança dos trabalhadores e evitar consequências judiciais decorrentes de perda auditiva. Para isso, é necessário que as empresas adotem as medidas preventivas sugeridas em sua política de segurança e que o treinamento dos empregados deve ser frequente. Assim, elas reduzirão o risco de indenizações e outras consequências judiciais. Avaliação de riscos no ambiente de trabalho. Particularmente no local de trabalho, o ruído pode ser um problema significativo para a saúde e segurança dos trabalhadores. É muito importante que gestores implementem medidas de prevenção, como parte de sua responsabilidade legal, para garantir que os níveis de ruído no ambiente de trabalho estejam dentro dos limites de tolerância definidos pelo Ministério do Trabalho. Esta é uma parte importante da avaliação de riscos associados ao local de trabalho. Uma dosimetria de ruído deve ser realizada para que os níveis de exposição ao ruído sejam gerenciados de maneira adequada, para evitar problemas legais e garantir um local seguro para todos. Os trabalhadores também devem ter consciência do uso da proteção auditiva, para que possam prevenir a exposição excessiva ao ruído no ambiente de trabalho. Além disso, os gestores devem levar em conta os efeitos nocivos do ruído excessivo na produtividade dos empregados e, para evitar esses problemas, é fundamental que os locais de trabalho adotem técnicas modernas de controle de ruídos. Dessa forma, uma administração adequada da exposição ao ruído no trabalho pode garantir um ambiente seguro para todos e reduzir o risco de consequências legais. Medidas de prevenção à exposição a ruídos no local de trabalho. O ruído no ambiente de trabalho é um fato cada vez mais comum e que, se não for tratado de forma adequada, pode acarretar sérios problemas para os empregados e para a empresa. É necessário que as medidas preventivas para a redução dos níveis de ruído sejam implementadas precocemente na jornada de trabalho, para evitar possíveis consequências legais. Entretanto, não apenas a adoção de equipamentos de proteção individual, como protetores auriculares, é uma forma de mitigar o ruído, mas também é preciso que a empresa adote medidas de proteção coletiva.
como a substituição de máquinas mais antigas e ruidosas por máquinas modernas, instalação de barreiras acústicas, entre outras soluções. As empresas também podem adotar procedimentos administrativos, como o uso de sinais visuais ou sonoros para alertar os trabalhadores sobre ruídos altos, redução dos horários de trabalho e a implementação de programas de treinamento para a prevenção dos ruídos. É importante que a empresa busque soluções para reduzir a exposição a ruídos, para que seus trabalhadores possam desempenhar suas funções com segurança e evitar qualquer direito à indenização. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se no nosso canal, deixe seu like, compartilhe e comente. E claro, segue a gente também nas redes sociais vizinhas para continuarmos trazendo conteúdos como este. Até a próxima!